Sendo cautelosos nas opiniões é o título da lição 11, classe dos adultos. Classe dos adultos, aqui o segundo trimestre de 2022. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber por aqui semanalmente professores, pastores, dirigentes, alunos e todos os que amam a escola dominical. Aqui você encontra semanalmente as pré-aulas para ajudar os professores nas classes D. Anote aí. Pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta, fale para nós de onde você nos assiste, envie perguntas para nós, tá certo? E clica no Valeu. Quando você clica no Valeu, aparecem ali algumas sugestões de valores que você pode contribuir com o canal. E aqui na descrição tem um número de Pix que você pode contribuir também. Deixa eu explicar rapidamente. Irmão Denis, por que o senhor está pedindo contribuições? Porque eu preciso divulgar o meu canal. É assim que os canais crescem. Um canal do Felipe Neto e de tantos outros que falam asneiras na internet, não é? Que acabam prejudicando a vida espiritual dos nossos filhos, dos nossos jovens. Sabe por que o canal dessas pessoas crescem, dos ímpios crescem? Porque os ímpios investem nos ímpios, irmãos. Eles investem, eles enviam contribuições quando estão assistindo os vídeos e aí a pessoa pega aquele canal e vai impulsionando, vai fazendo anúncios. Sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube e aparece aquele anúncio ali que você pode pular, ou então você tem que assistir 7 segundos, então aparece aquele anúncio. E aí muita gente que não conhece o trabalho da pessoa passa a conhecer por causa do anúncio. Eu preciso fazer anúncios. Se de alguma forma eu estou ajudando você, me ajude a alcançar mais professores fazendo anúncios, impulsionando o nosso canal. Para isso que eu preciso da sua contribuição. Aqui embaixo tem um botãozinho valeu, é um coraçãozinho valeu, você clica, escolhe o valor e manda a sua contribuição ou diretamente pelo Pix. O número está aqui na nossa descrição. Tá certo? Muito bem, hoje é dia do pastor. Parabéns aos pastores pelo seu dia. Que Deus abençoe forte e ricamente a vida de vocês com saúde e graça. Parabéns especificamente ao meu pastor, pastor Enio Custódio, pastor supervisor da igreja e do ministério onde congrego, e ao meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. Parabéns pelo dia de vocês. Muito bem, aí está o nosso texto bíblico da leitura em classe, em Mateus 7, de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Enfim, essa aqui é uma leitura muito poderosa. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita. Então, essa leitura aqui, ela vai nos dizer o seguinte: nós não devemos abandonar, olhar o erro do outro e não corrigir. Nós devemos atentar para o nosso erro e depois ajudar o irmão a se corrigir. Ou, antes de corrigir o irmão, eu preciso olhar e corrigir meus próprios erros, tá certo? Então, esse texto não diz absolutamente que é o seguinte: você vê o irmão errar e sai fora e abandona. Negativo. Muito bem, vamos aqui para a nossa introdução, que vai dizer o seguinte: nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou aí a respeito do julgamento do próximo. Ele ensinou. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis. Não julgueis. Por quê? Não julgueis, não sereis julgados. Por quê? Porque só o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. Só o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então anote isso aí. O crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, ou seja, o que Jesus está condenando é o julgamento sem misericórdia, é o julgamento com severidade, é o julgamento hipócrita de quem julga o outro praticando o mesmo erro. Por isso que a Bíblia está dizendo, olha, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que você julgar, você será julgado. Então, se você pratica aquele erro que você está condenando o teu irmão, quando o seu for descoberto, você será julgado igual você está julgando
ele. Muito bem, tópico 1 aqui da nossa lição, tópico 1. Não devemos julgar o outro. Agora vamos olhar isso aqui. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas, tá? Lá na igreja de Corinto, não é? Paulo, quando escreve para eles, vai dizer que entre eles havia disputas, dissensões, contendas, não é verdade? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Há contendas entre vós, há dissensões ali entre vós, certo? Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Ele não espera essa perfeição. Agora, nós somos chamados a exercitar a misericórdia. Misericórdia é não dar aos outros aquilo que eles merecem, ok? Graça é dar o que o outro não merece. Misericórdia é não dar o que o outro merece. Então, embora mereça condenação, nós não podemos condenar ninguém. Anote isso aí. Anote essa frase aí, por favor. Anote aí. Não podemos negar aos outros a misericórdia da qual todos somos participantes. Então, o que nós temos aqui é um código de regra, de conduta, de ética, que nos mostra como devemos agir e nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, tem aqui uma pergunta que ele faz e eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Por favor, responda aí nos comentários. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor, contrariando o seu próprio ensino presente no texto, contrariaria, pois ele nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Ele mesmo julgou o comportamento hipócrita de escribas e fariseus. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tem pleno conhecimento da natureza humana, certo? Então, nós não podemos julgar as pessoas de maneira hipócrita, de maneira severa, não é verdade? Porque nós não conhecemos plenamente a pessoa. Logo, o nosso julgamento, ele sempre será parcial. Só Deus pode nos julgar imparcialmente, porque só Ele nos conhece por completo. Agora, vamos entender aqui essa palavra julgar que Jesus usa aqui. Ela vem do verbo krinô. Me desculpe aí quem sabe o grego, se eu estou falando certo, mas acho que sim, krinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Jesus, ele foi julgado pelos fariseus, pelos escribas, por conta de coisas que ele fazia, por exemplo, quando comia com pecadores, lá em Lucas 5:30, não é verdade? Então, uma das coisas que mais os escribas e fariseus, ou seja, os hipócritas, fizeram com Jesus, foi julgá-lo sem conhecimento pleno dos fatos. É o chamado pré-julgamento. Pré-julgamento. Então, nós precisamos entender aqui nesse primeiro tópico o seguinte: a Bíblia absolutamente não está nos ensinando, Jesus não está nos ensinando que nós não devemos julgar. O que nós não devemos, o que a Bíblia condena é o julgamento precipitado e o julgamento hipócrita. Você pode escrever aí na descrição: o julgamento que a Bíblia condena é o julgamento precipitado. Eu vou fazer um Twitter. Vamos fazer um tweet. Irmãos, @Denis Pereira Oficial é
todas as minhas redes sociais. Segue a gente no Instagram, ajuda o nosso perfil a crescer, irmão. Não é palavra de Deus? Olha aqui. Eu vou escrever esse tweet. O julgamento que a Bíblia condena é aquele precipitado e hipócrita, precipitado, imparcial e hipócrita, ok? Mas nós devemos sim julgar, e nós vamos ver isso aqui dentro da nossa lição. Crente deve julgar? Deve. Veja que Jesus, na leitura aqui, se você ler o texto, a gente tem que aprender a ler o texto. Se você ler o texto, tem que ler o texto todo, lembra? Texto sem contexto era pretexto para heresia. Então ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, irmãos, como cristãos, nós somos um corpo. No corpo de Cristo não existe essa história de que eu cuido da minha vida e ninguém tem a ver com isso. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Logo, devemos nos preocupar com o destino eterno dos nossos irmãos. Muito bem. O tópico 2, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, irmão. Comenta o vídeo e clica no valeu, sua contribuição é muito importante para a sequência do nosso trabalho e também para impulsionarmos aqui o nosso conteúdo para alcançar mais professores. Tópico 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha só, vamos lá ao ensinamento de Jesus. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Eu aqui não quero criar polêmica, mas quem olha na internet, nos últimos 20 dias aconteceu uma reviravolta em um determinado estado do Brasil. Um pastor referiu-se a crentes que saem da sua igreja e vão para igrejas mais liberais. Ele disse que esses crentes que saem de igrejas tradicionais, mais rígidas, e vão para igrejas liberais, ele chamou esses crentes de lixo, isso em 20 dias. Ele chamou de lixo. A internet foi para cima, ele abriu mão do seu cargo, que era de alto escalão na igreja, e nessa última semana a bomba estourou. Tá aí. Enfim, não estou aqui fazendo fofoca, é um fato, tá aí na internet para todo mundo ver. Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros pode estar tentando esconder seus próprios erros. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado com quem arrota santidade, viu? Porque é isso que a Bíblia está condenando. Tipo assim, ô hipócrita, você que está apontando o erro do outro, que você mesmo pratica, fique esperto. Porque assim como você está expondo o erro do outro, o seu será exposto. É isso que Jesus está ensinando. Então, muito cuidado com o juízo exagerado, com a severidade. Não é verdade? Veja que quando Davi cometeu um adultério, um homicídio, Natan foi lá e contou a história do viajante que matou a única ovelha e tal. Sem analisar a história, Davi já falou, é digno de morte. É digno de morte. Porque não era ele. Ele não olhou para ele mesmo. Então, esse que é o grande problema no julgamento. A gente ficar tão focado no erro do outro e esquecer o nosso. Meu Deus do céu, hein? Cuidado. Quem foca demais no erro dos outros, quem está gritando muito contra o erro do outro, muitas vezes está procurando esconder o seu. Cuidado, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos.
mas ignoramos ou fazemos vista grossa às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Então é preciso ter muito cuidado com essa severidade no julgamento, porque nós não temos esse direito, tá? Julgar comportamento das pessoas é uma coisa, julgar as pessoas é outra. Então eu reprovo o teu comportamento, mas eu quero te ajudar, eu quero te levantar, eu quero te fortalecer. Olha, eu vim aqui falar sobre o seu problema, eu vi aquela mancada que você deu, mas eu vim aqui para lhe dizer, olha, que o caminho é esse. Então, o desejo, olha só, eu tenho que ler esse texto. Eu tenho que ler esse texto, que para mim ele é importantíssimo demais. Olha só o que diz aqui, ó, Gálatas, capítulo 6. Olha só. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Olha que coisa. Restaurai o irmão no espírito de mansidão. Então, quando a gente fica sabendo do erro de alguém, o nosso julgamento deve levar em conta a restauração, não a destruição da pessoa. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, ele diz, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Então, nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Por quê? Porque os erros precisam ser corrigidos, sim. E os erros são corrigidos por pessoas que também têm erros, sim. Por isso que deve ser feito com misericórdia. Misericórdia. Por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de corrigir alguém, eu preciso olhar os meus próprios erros e principalmente procurar se eu não pratico o mesmo erro que aquela pessoa está praticando e que eu estou condenando ela. Então, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Tá claro isso, irmãos? Fala para mim se está claro. Então, o crente deve fazer julgamento? Sim. Até porque, até para provar alguma coisa, aprovar alguém, a gente tem que fazer julgamento, certo? Então, o crente tem que fazer julgamento? Sim. Qual é o julgamento que a Bíblia condena? Julgamento hipócrita, precipitado, severo, parcial, não é? Condenatório, sabe? Pessoas que se acham o chaveiro do céu para dizer, ó, isso aqui já está no inferno. Ah, irmão, Deus tem misericórdia de nós. Olha, quem pratica isso aqui já está no inferno. Irmão, se não está na Bíblia claramente, que tem texto na Bíblia que é claro, e mesmo assim, quem tem autoridade para dizer isso é a palavra de Deus. Mas a nossa missão não é lançar ninguém no inferno, é ajudar as pessoas a se levantar. Esse é o papel da igreja. A igreja só pode fazer isso. Se a igreja não fizer isso, qual outra instituição vai ajudar quem está em pecado? Então, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência que temos falhas e imperfeições, certo? Nós temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos prazer no erro. Essa é a grande diferença. Qual a diferença entre o cristão e o incrédulo, se os dois o pecado habita neles? É que o crente não tem prazer no pecado. Ele não sente prazer ao pecar e nem no pecado. Entende isso? Ele não tem mais prazer. O prazer dele está na palavra de Deus e nela medita de noite para ser mudado, transformado, limpo, restaurado, liberto. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Jesus Cristo teve conosco um dia. Mesmo amor, certo? Nós não conseguiremos ajudar alguém que está caído sem se aproximar. Lembra do bom samaritano? A diferença do samaritano para os levitas e os sacerdotes é que ele se aproximou com a intenção de levantar. Lembra disso? Nós vamos ter isso na nossa mente. Terceiro, não podemos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor e merecido que recebemos. Então, esse julgamento, ele tem que ter o peso de uma correção, de uma direção
para ajudar esta pessoa a se levantar, não de condenar essa pessoa. Então, o crente pode julgar, deve julgar. Em tempos de redes sociais, principalmente, tem muita gente falando baboseira por aí. Agora, a nossa aproximação de alguém que está no erro para julgá-la deve ter o firme propósito de ajudá-la a se levantar, de ajudá-la a arrepender-se e não de condená-la. Então, julgar é uma coisa, condenar é outra completamente diferente. Terceiro tópico, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo, meu irmão, que é muito importante para nós, é muito importante para nós. Muito bem, e clica no valeu, me ajude a anunciar o nosso conteúdo para mais pessoas. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados, certo? Então Deus é severo com aqueles que não abandonam o pecado. Vamos ler aqui uma referência que eu amo essa referência ao mesmo tempo que ela me dá medo, tá? Vamos anotar ela aqui, ó. Então Deus é severo, ele é com quem não se arrepende. Por isso que essa ideia de que Jesus aceita a todos, você vai dar uma olhada que Jesus só disse assim, ó, vá em paz, a tua fé te salvou para algumas pessoas. Ele não disse para todos não, tá? A salvação é para quem se arrepende. O amor de Deus está disponível a todos, mas só recebe quem se arrepende. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O amor de Deus, eu vou gravar aqui agora. O amor de Deus, vamos lá, irmãos, aqui ao vivo, ó. O amor de Deus está disponível para todos, mas só recebe esse amor quem se arrepende. Pronto, é isso, irmão. Marca aí, escreve aí, coloca aí para mim nos comentários. Olha só o que a Bíblia diz aqui, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Deus não tem prazer com o iníquo. O amor de Deus está disponível para quem se arrepende. É a condição. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega aí a sua ira aleatoriamente. Não, é preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O julgamento do Senhor não é feito aí com aparência, certo? Não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções, tá? Então, Deus pode julgar, porque como ele conhece todas as coisas, o julgamento dele não é parcial, é imparcial, é pleno e é completo, porque ele conhece todas as coisas. Por exemplo, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora o Senhor amasse a Davi, ele não o isentou da punição. Por quê? Porque na justiça de Deus ele não tem ao culpado por inocente, certo? Então veja, ele perdoa Davi, mas ele permite que Davi sofra as consequências de seus pecados.
certo? Então, para quem se rende a Deus, a bondade de Deus se manifesta até no juízo, até na correção, mas para quem vira as costas para Deus, vai experimentar a severidade de Deus. Concluindo, devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Muito cuidado com pré-julgamento. Irmãos, na igreja, você quer resolver ali uma situação e não fazer um pré-julgamento, procure saber todos os fatos. Reúna todas as pessoas envolvidas. Não aceite a palavra de uma pessoa contra outra. Não. Reúna todos os envolvidos e a verdade sempre aparecerá de forma plena. Mas não tome uma decisão baseada na palavra de apenas uma pessoa, baseado numa mensagem de texto, baseado num vídeo de 10 segundos. Cuidado, nós precisamos ter este cuidado, mas também nós precisamos ter em mente esta ordem de Cristo. Nós não devemos julgar. Vamos lá, recapitulando. O julgamento que Jesus condena é o julgamento precipitado, é o julgamento parcial, é o julgamento severo, é o julgamento condenatório, é o julgamento hipócrita. Esse Deus condena, mas nós devemos nos colocar no lugar dos outros, sabendo que temos erros, precisamos corrigir os nossos erros, e segundo a palavra de Deus aqui em Mateus 7, nós devemos corrigir os nossos erros para estarmos em condição de corrigirmos os erros dos irmãos. Afinal de contas, somos membros uns dos outros. Quem ama de verdade corrige. Quem ama de verdade não vai ver a pessoa praticando algo que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que quem pratica aquilo é réu do inferno, e ficar calado. Eu tenho que ler, irmão. Eu tenho que ler. Abra sua Bíblia aí rapidão. Aqui, ó, Romanos. 2 textos eu quero ler. Romanos 1:32. Romanos 1 a partir enfim, Romanos 1 aqui fala da depravação humana, do pecado e tal, certo? Olha como que ele conclui aqui no 32. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Irmão, ser conivente com erros que a Bíblia condena não é comportamento do verdadeiro cristão. A Bíblia condena não só quem faz, a Bíblia também condena quem incentiva aqueles que fazem e incentiva outros a fazer. Na nova versão transformadora da Bíblia diz assim: e o que é pior, não apenas faz, mas o que é pior, incentiva outros a fazer. Como quem diz assim: pior do que fazer é você incentivar os outros. Você tem o direito de pecar e de errar, mas não tem o direito de induzir outros a pecarem. Outro detalhe, aqui em Efésios capítulo 5, por que o crente precisa ficar de olhos abertos? Presta atenção, olha o que a Bíblia diz: e não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas estas coisas, sendo reprovadas, quem que tem que reprovar? Versículo 11. Quem tem que reprovar? O crente. Nós não somos luz, irmão. A luz, irmão, aonde ela chega, ó, o que a luz faz, ó. É isso que a luz faz, irmão. Quando a luz chega, ela manda a treva embora. E isso significa que ela vai confrontar a treva. Não tem sequer discussão entre luz e trevas. Não tem, irmão. Aqui, ó. Treva. Acendeu a luz. Acabou. Não tem bate-boca. Não tem queda de braço. Não tem, irmão. Acabou. A treva, a luz não tem conversa com as trevas. E as trevas não estão no mesmo nível da luz para combater com a luz. Não está. Então, quem que tem que reprovar? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então é papel da igreja reprovar as obras infrutuosas das trevas. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifesta pela luz. Quem que é a luz? É a palavra de Deus e somos nós. Porque a luz tudo manifesta. Então é papel da igreja
manifestar o que está em oculto pela palavra, manifestar o que está encoberto, para que as pessoas sejam confrontadas e conduzidas ao arrependimento e decidam, se quiserem continuar no caminho do erro, ok, mas não será por falta de aviso e nem por falta de alerta e nem por omissão da igreja que foi chamada para ser luz do mundo. Amém, meus irmãos? Mais uma lição maravilhosa, classe de adultos. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo o departamento da IBD da sua igreja. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.